Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2. O versículo 5. Apocalipse 2, versículo 5. Vamos ler juntos. Eu quero dizer para você que nós não temos mídia aqui hoje, tá? Gostaria que vocês prestassem atenção no que eu fosse falar, porque é muito pertinente à sua vida. E eu gostaria que nós saíssemos desse lugar nesta noite, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus, porque é isto e é para isso que a gente veio, buscar o Deus que se manifesta a nós. E Ele se manifesta a nós pela Sua palavra, quando a palavra é lida e quando a palavra também é pregada. Vamos ler juntos este versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus acrescente as bênçãos da leitura deste texto. Mas o texto diz para a gente aqui, quando se trata da vida espiritual, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas. Sabe, meus irmãos, Istambul está localizado entre a Europa e a Ásia. E é interessante que ali naquela região nós temos milhares de histórias para a gente contar sobre aquele lugar. Histórias dramáticas sobre conflitos de impérios, a colisão de crenças. Mas hoje, lá na Turquia, nós vamos em busca de uma história particular. Ela aconteceu há quase 2000 anos atrás. E esta história é uma das mais lindas. E esta carta, porque estamos iniciando uma série das cartas escritas ao Apocalipse, a carta que nós vamos tratar hoje é uma das cartas mais importantes da história, porque a cidade de Éfeso se encontra na Ásia Menor. E estas cartas são destinadas a pessoas com problemas, todo tipo de problemas. E nestas cartas nós vamos encontrar remédios para aliviar as emoções e as feridas que aconteciam na vida daquelas pessoas. O livro de Deus, na verdade, ele permaneceu intacto, a Bíblia, indispensável neste nosso mundo complexo. Então, hoje, nesta primeira carta à igreja de Éfeso, eu quero falar para vocês sobre uma coisa. Às vezes, é importante voltar atrás. Às vezes, é importante dar um passo para trás. A ilha de Patmos, que é o retrato aqui, fica a 80 quilômetros da costa da Turquia. Nos dias de João, ali era uma colônia penal. Isso significava que as pessoas eram levadas para lá no vasto Império Romano.
nessa ilha solitária, neste lugar deserto, com apenas 15 quilômetros de comprimento, os oficiais do Império Romano exilaram naquela ilha um homem chamado João, um homem que era velho, idoso, e na verdade não representava nenhum perigo para a lei e para a ordem do país, mas os soldados romanos, o Império Romano, eles temiam este homem. Por quê? Porque este homem tinha ouvido e visto com os seus olhos, ele teve a visão de algo que iria acontecer no futuro, e eles sabiam disso, e por isso eles levaram João para aquele lugar. João foi um dos discípulos de Jesus, um dos mais dedicados que houve. E ele não conseguia parar de falar a respeito de Jesus, e ele não conseguia parar de contar a respeito do reino, da graça de Deus, da transformação que Cristo estava produzindo na vida das pessoas naquela época, e mesmo quando isso significava para João se contrapor ao culto ao imperador. Assim, em sua velhice, João se viu sozinho nesta ilha, rochosa, afastado completamente dos seus companheiros crentes, afastado das igrejas que ele havia fundado. Mas um dia, este exilado naquele lugar recebeu, olha só, um visitante ilustre. Não foi um visitante que foi autorizado pelo Império Romano para que ele pudesse receber ali na ilha. Ele recebeu a visita de alguém que havia acalmado uma tempestade. Ele recebeu a visita de um homem que havia andado sobre as águas. Jesus Cristo visitou o apóstolo Paulo, o apóstolo João naquela ilha. Foi Jesus ressurreto, o Jesus glorificado, que João teve uma visão surpreendente. O rosto de Cristo brilhava como o sol. A sua voz parecia como a voz de muitas águas. E João teve aquela visão. E Jesus mostrou a João coisas extraordinárias, coisas tremendas. E aquele apóstolo passou a registrar no livro de Apocalipse as histórias que Jesus estava passando para ele. Coisas maravilhosas, como a história atingiria o seu clímax no futuro celeste com Cristo. Jesus passou também para João mensagens especiais que eram transmitidas, e mensagens a 7 igrejas. Igrejas muito amadas, igrejas especiais, 7 igrejas na Ásia Menor. Eram, na verdade, congregações que estavam enfrentando uma série de desafios. Algumas eram sadias e prósperas, outras estavam em crise, e outras estavam quase mortas. E João transmite a mensagem de Cristo a este grupo de pessoas que se encontravam ali. Cada carta é uma espécie de receita prescrita por um grande médico. E este médico é nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré, aquele que veio para mostrar um caminho, e é isso que nós devemos fazer. E Jesus olha para aquela gente e fala: vocês estão com problemas e eu tenho a solução. A prescrição do maior médico da história é algo valioso para a nossa vida. É especialmente valioso porque até hoje, meus irmãos, nós enfrentamos muitos dos problemas enfrentados por aquelas igrejas naquela época. Os problemas que aquelas igrejas passaram são problemas semelhantes aos problemas que nós enfrentamos hoje. Então, são desafios básicos.
E Jesus enfrenta cada um desses desafios com uma solução, trazendo sempre uma solução. Aqui está a receita divina para a cura. 7 cartas, 7 valiosas receitas para a cura das pessoas. E essas são as mensagens que naquela época, de alguma maneira, alcançaram o coração, e elas apontam para o que é essencial. Elas indicam o que funciona. Existem então, meus irmãos, 2 razões para a gente falar da região onde estavam aquelas igrejas. Olha só. Primeiro, apesar dessas igrejas não mais existirem, porque elas não existem mais, a mensagem que o Senhor revelou, embora essas mensagens tenham sido dadas lá no passado, elas se aplicam nos dias de hoje. O conselho dado às igrejas é o conselho que precisamos dar à igreja hoje. A instrução de Deus para o primeiro século, para aquele primeiro século, fala com um significado muito maior para os cristãos do século XXI. Ao longo da Bíblia, você pode perceber que o número 7 na Bíblia simboliza a perfeição. Então essas cartas são conselhos perfeitos de Deus para os cristãos. Olha só, na mensagem daquelas 7 igrejas do Apocalipse, Deus revela o seu conceito perfeito para as nossas vidas. Então, ao estudar, meus irmãos, a mensagem às 7 igrejas, a essas 7 igrejas juntas, você vai sentir profundamente tocado pelas verdades transformadoras do livro do Apocalipse. Existe um outro aspecto dessas mensagens que foram entregues, que nós precisamos considerar, e com certeza tinham mais que 7 igrejas naquela época, mas Jesus achou por bem escolher estas 7 igrejas que viveriam nos últimos dias da história e iriam participar de um retrato que ele iria deixar para a humanidade. Um segundo ponto é que essas 7 igrejas representavam, naquela época, toda a história da era cristã. Elas representavam os vários estágios da igreja. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, o anjo instruiu João, e ele diz assim: escreve, pois, estas coisas que hão de acontecer depois destas coisas. Apocalipse 1:19. As mensagens de Deus para João são para aquele tempo, mas são também, meus irmãos, para os nossos dias. As suas lições aplicam à igreja em todos os tempos. Nesta série de mensagens que nós estamos promovendo aqui na igreja, nós podemos ver claramente que essas 7 igrejas fazem sentido hoje, bem no momento em que nós estamos vivendo. Então, nós podemos começar com essa primeira carta aí, escrita por um lugar chamado Éfeso. E Éfeso era uma das cidades mais orgulhosas do Império Romano. Orgulhosa, nós poderíamos dizer assim, das coisas que tinham lá, a sua biblioteca, o seu teatro, né? O famoso templo de Ártemis, ou templo de Diana, que estava localizado lá, e hoje é considerada a cidade mais antiga e mais bem conservada da Turquia.
embora, né, seja apenas um reflexo glorioso de um passado. As belas e grandiosas ruínas ainda estão atraindo muitos turistas para aquele lugar, para admirar a beleza que há lá. Apesar, meus irmãos, dos danos causados pelo tempo, os arqueólogos tentam reconstruir de alguma maneira como deve ter sido a cidade de Éfeso nos tempos do apóstolo João e nos tempos do apóstolo Paulo, que viveram naquele lugar também. Éfeso possui uma história extraordinária. A palavra Éfeso significa desejado. A palavra Éfeso significa desejado. E a igreja do século I, ela se destacou pelo seu zelo e pela sua pureza doutrinária. Era uma igreja firme, cheia do Espírito Santo. Os cristãos naquela época do Novo Testamento falavam de Cristo por toda parte. As forças do inferno foram de alguma maneira abaladas naquela época e milhares de pessoas aceitaram a Cristo. E falando então de um rápido crescimento do cristianismo, um escritor romano, ele disse certa vez que vocês cristãos estão por toda parte. Vocês estão no nosso exército, vocês estão na nossa marinha, vocês estão nas nossas lojas, vocês estão nas nossas escolas, vocês estão nas nossas prisões, vocês estão até mesmo dentro do Senado. Nos primeiros séculos, o cristianismo cresceu rapidamente. O grande teatro de Éfeso comportava, sabe quantas pessoas? 25.000 pessoas dentro. E ele costumava ficar lotado com peças daqueles escritores clássicos da época, gregos e romanos. E um dia, meus irmãos, dentro deste teatro, houve um grande acontecimento. Hoje, aqueles lugares são apenas pedras. E essas pedras e ruínas, de alguma maneira, elas ecoaram com gritos em uma época, clamores apaixonados, mas não eram vozes de atores, era a voz da multidão que gritava naquela época, uma multidão furiosa, havia se reunido e eles gritavam: grande é a deusa Diana, grande é a Ártemis, grande é a nossa deusa. Cada vez mais alto eles repetiam isso com freguesia tremenda. A multidão havia trazido 2 cristãos ali naquele lugar, no teatro, 2 companheiros do apóstolo Paulo. Os efésios entraram em pânico, porque eles ouviram falar do Evangelho. O Evangelho que o apóstolo Paulo pregava. E porque representava para eles uma ameaça, e uma ameaça para a deusa deles, a deusa Diana, que era conhecida pelo seu nome grego de Ártemis. O templo de Ártemis em Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os efésios tinham muito orgulho da sua deusa local. E para isso eles manifestavam a sua oposição a essa doutrina que estava surgindo, que era a doutrina de Cristo. E por isso, então, para expressar a sua lealdade à deusa, eles queriam matar os 2 cristãos. E quando estava aquela polvorosa, o sacerdote levantou no meio do teatro e falou: se vocês têm alguma coisa contra esses cristãos, que levem ao tribunal. Tratem da sua queixa diante do tribunal. E aqueles cristãos foram poupados naquela hora. O que os efésios pagãos estavam demonstrando naquele teatro, meus irmãos, é que você pode mostrar bem alto as suas ideias,
estar convencido de ter razão, e ainda assim continuar vazio por dentro. Vazio de amor, vazio de graça, vazio da presença de Deus, vazio do Espírito Santo, vazio das coisas de Deus. Você pode falar de Deus com a sua boca, mas se você não tiver profundidade de Deus na sua vida, Ele nunca vai poder se manifestar. Porque tem muitas pessoas que vivem e falam de Deus, mas é um Deus que é falado apenas superficialmente. Eu fui conclamado nesse final de semana como pastor, conduzir e falar com as pessoas que elas precisam encontrar-se com Deus. Mas eu fui questionado dizendo: vocês pastores falam para os outros encontrarem-se com Deus, mas você tem que se encontrar com Deus? Quanto tempo você tem gasto em oração? Qual é o período que você tem feito para preparar as suas mensagens? E eu fui particularmente impactado com isso. E pensei: eu preciso ter um Deus de mais profundidade dentro de mim. E aprendi que eu devo orar até eu orar. Porque eu estava apenas orando, e quando mal começava a minha comunhão com Deus, eu já parava. Quando Deus estava chegando no lugar, eu já estava saindo. E às vezes a gente precisa gastar tempo para perceber o mover de Deus na nossa vida. A primeira carta no livro de Apocalipse aí é a mensagem de Cristo à igreja de Éfeso. E o que acontece é que Jesus aborda justamente este problema que atormentava os pagãos. Aqui ele nos ensina sobre esbravejar em nome da verdade, defender firmemente a verdade, no entanto permanecer vazio por dentro. O que nós aprendemos aqui é que a carta de Éfeso, ou a carta aos Efésios, é a mensagem de Cristo dada e de que o que aconteceu naquele teatro, muitos gritos, porém pouco conteúdo. Também acontece hoje isso na igreja cristã. Nós podemos observar esta carta em Apocalipse 2, versículos 2 e 3, e ele diz: conheço as tuas obras, tanto com a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. O que nós aprendemos aqui, nós vamos observar aqui, é que esta era a força dos crentes de Éfeso. Eles eram sérios, eles eram atentos, eles eram zelosos, eles não toleravam transgressões, eles expulsavam falsos apóstolos, eles sabiam separar a verdade do erro. O versículo 6 mostra que eles até odiavam as obras dos nicolaítas, que eram homens que se levantavam contra a doutrina de Cristo. E eles eram contra todo tipo de acomodação. E eles viam o erro com clareza. Mas o que acontecia naquela época, meus irmãos, e a causa da escrita desta carta, é que eles não viam muito bem o que estava acontecendo dentro dos seus corações. E vejam o versículo 4: tenho, porém, contra ti que... O quê? O que diz aí no texto que você está lendo? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Os efésios haviam perdido o seu primeiro amor. Eles haviam perdido o seu primeiro amor quando eles aceitaram a Cristo, eles experimentaram a graça de Deus, e eles se envolveram. Deus lhes
encheu naquele momento que eles aceitaram Cristo de amor no coração. Isso é o que acontece, meus irmãos, com as pessoas que aceitam a Cristo. Eles se enchem de devoção a Cristo no dia da conversão. Mas agora, depois de um tempo, este primeiro amor havia esfriado. Eles ainda defendiam a graça de Deus. Mas o que estava acontecendo? Eles se tornaram até habilidosos em expor de alguma maneira qualquer um que se desviasse da doutrina de Deus. Mas eles não estavam mais agindo em amor. E como consequência disso, eles estavam correndo sério risco de se tornarem como aquelas pessoas do teatro romano, esbravejando em defesa de uma causa, proclamando uma lealdade, porém completamente vazios, frios, sem amor. Uma das mais espetaculares ruínas de Éfeso, meus irmãos, é que restam lá a biblioteca de Celsus. Você pode procurar isso tudo na internet, você vai ver as fotos. Foi construído ali por Júlio César em homenagem ao seu pai no ano 135 depois de Cristo. Era um grandioso centro de conhecimento. Era um orgulho dos tempos áureos de Éfeso. Era um grandioso centro de conhecimento e ali havia uma câmara interna da biblioteca que abrigava cerca de 12.000 pergaminhos. O muro externo da biblioteca ele mantinha de uma certa maneira a temperatura e a umidade do ar constantes. Havia muito conhecimento armazenado naquele lugar. E nós podemos dizer que havia muita verdade preservada ali. Infelizmente, a biblioteca de Celsus foi destruída por invasores bárbaros no ano de 262 depois de Cristo. Não sobrou nada. Todo aquele conhecimento acumulado, a não ser o que ficou hoje, uma magnífica carcaça e uma fachada vazia do templo. A carta do Apocalipse enviada ali alerta para nós não termos o mesmo destino. O que aconteceu é que nós podemos acumular um monte de conhecimento correto sobre Deus. Podemos ter todas as doutrinas certas e mesmo assim acabarmos vazios como uma taça. Você perdeu o seu primeiro amor. E esse é o problema. Esse é o diagnóstico médico do grande médico do passado, do grande médico da atualidade, do grande médico do futuro, Jesus. Então, que solução Jesus oferece? Aquele próspero povo de Éfeso costumava andar por uma rua que se chamava Rua do Porto. É interessante que era uma rua comercial muito importante, porque ela tinha 500 metros de extensão e ela dava do teatro até o porto de Éfeso. E ladeando aquela rua haviam ali muitas locais de banho exótico, lugares luxuosos, lojas. Era como uma avenida paulista, vamos dizer assim, nos dias de hoje. E as pessoas passavam por ali. Mas a mensagem que a gente aprende aqui é que Éfeso estava sempre tentando progredir, sempre tentando ir para frente, sempre avançando, tentando avançar.
Mas a mensagem aos crentes de Éfeso, Jesus disse que o progresso espiritual, às vezes, ele envolve o contrário. As pessoas queriam ir para frente, mas às vezes nós precisamos pensar numa coisa: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende. Era a recomendação de Cristo. É o contrário. O que Cristo está dizendo é o seguinte: você precisa retroceder para avançar. Precisa voltar à sua antiga devoção. Precisa voltar a ser o que você era depois de ter conhecido a Deus. Precisa fazer o que costumava fazer, as primeiras obras. É preciso resgatar isso. Você tem avançado pelas avenidas da vida. Você tem, de alguma maneira, estado seguro de que está do lado certo, do caminho certo. Na verdade, mas às vezes, é preciso, na caminhada, para que haja progresso, você olhar em que pé você está. Às vezes, nós precisamos, meus irmãos, parar com as nossas atividades em prol da verdade. Às vezes precisamos parar com a nossa marcha para frente, sempre correndo, sempre ocupado, sempre fazendo alguma coisa, para pensar: eu estou servindo mesmo a Deus, eu estou em profundidade com o Senhor, porque eu aprendi também que às vezes a palavra só vem aqui na cabeça e eu solto para cá. Mas essa palavra, para ter profundidade, ela tem que descer com profundidade para poder sair. Aprendi também que você não sai por aí com um copo bebendo água da chuva, não é? Porque a água da chuva é poluída. E qual é a diferença da água da fonte? É a mesma água da chuva, só que a água da chuva caída na terra, que vai para a profundidade, e quando ela vai para a profundidade, ela vem para a fonte e você então pode tomar. Tem muito crente que só tem a palavra aqui e sai por aqui e não afeta ninguém. Mas tem porque não oram a Deus, porque não tem tempo de oração, porque não tem palavra de Deus, porque não tem dedicação mais, porque o coração está frio, porque estão preocupados em apenas falar. Mas aquele que se aprofunda em Deus tem profundidade, e a palavra vai para o fundo, e você pode tomar direto da fonte, e aquela palavra muda o seu coração. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos nos lembrar de como que era aquilo. E eu quero então deixar essa palavra para você esta noite. Os efésios, eles não puderam retroceder, eles não conseguiram naquela época salvar aquele porto, porque o porto foi assoreado. Hoje, para se chegar no teatro, tem que andar 5 quilômetros. Não existe mais o porto. As pessoas tiveram que abandonar porque o porto ficou inválido. O rio foi deixando sedimentos e foi tomando conta do mar e já não existe mais. Éfeso, o porto precisou ser abandonado. O vale assoreado destruiu a cidade de Éfeso. Na vida espiritual, nós precisamos voltar atrás, porque às vezes a nossa vida também está sendo assoreada pelas coisas, pelas ocupações. Eu queria deixar para você, que você possa retornar ao primeiro amor cada dia. O que você fazia antes de você conhecer a Jesus. O que você fazia depois que você teve o seu primeiro encontro com Jesus. Você estudava a palavra, você tinha vontade de falar com Deus, você tinha vontade de se dedicar, você tinha vontade de se entregar, você tinha vontade de fazer as coisas para Deus. Mas o tempo passou e aquilo foi abafado, e você, quem sabe, está vivendo um momento que você já não tem vontade de mais nada, você anda desanimado, alguma coisa está acontecendo. Então eu desafio você a voltar ao primeiro amor. Um navio sem capitão é um navio sem rumo. Você precisa de Jesus na sua vida. Eu gostaria que hoje nós pudéssemos lembrar disso, fazer as primeiras obras.
e que você pudesse fazer o seguinte: você pudesse restaurar essa coisa boa do primeiro amor. Quem sabe lembrar-se de onde caiu, arrepender-se e voltar. Que você pudesse dizer agora para Jesus que você vai voltar a orar, que você vai voltar a examinar as Escrituras, que você vai voltar a buscar a comunhão com Ele. E por que não dizer agora mesmo que você vai ler a sua palavra e você vai seguir a vontade de Cristo? Tome essa decisão.